convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam em seu redor e disse ao homem: estende tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, podemos nos sentar. Querido Padre Sedemir, caro Diácono Sena, nós cantamos em nossas almas acendei o amor de Jesus. E é justamente a palavra que acende em nossos corações o amor de Jesus. É justamente a palavra que nós ouvimos nesta hora, na liturgia da palavra, que acende em nossos corações o amor de Jesus. Porque é na palavra que nós vamos conhecendo a vida do Mestre. É quando nós debruçamos tempo, momentos sobre a palavra, é que o nosso coração será aquecido, será aceso pelo amor de Jesus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: quer ter o coração quente? Aproxima o teu coração da palavra do Senhor. E a palavra de Deus que aquece em nossos corações hoje está no capítulo Lucas, capítulo 6. Nós ouvimos no evangelho de hoje, Lucas, capítulo 6. Nesse evangelho que nós ouvimos hoje, nós ouvimos no início: Jesus está onde? Na sinagoga. Jesus está na sinagoga. E veja, era um dia de sábado, Jesus estava na sinagoga, e ali aparecem duas situações para Jesus. Naquela sinagoga, naquele dia de sábado, aparecem duas cenas, dois momentos, duas situações para Jesus lidar. A primeira situação era aquele homem da mão seca. Ou ainda, em outras palavras, nós ouvimos o homem da mão atrofiada. Ou ainda nós ouvimos em outras versões bíblicas o homem da mão ressequida. Ou ainda o homem da mão mirrada. Aqui está a primeira situação de Jesus: o homem da mão seca. E a segunda situação de Jesus qual é, Padre? Nós ouvimos os mestres da lei e os fariseus que lá estavam na sinagoga. Aqui está as duas situações que nós vamos refletir e vamos rezar a partir do evangelho de hoje. Primeira situação: há na sinagoga, num dia de sábado, num dia de oração para as pessoas daquele tempo, há na sinagoga um homem com a mão seca. O evangelho narra que ele estava retirado mais para o canto. Ele estava retirado, não estava no meio da sinagoga, ele estava mais ao canto.
E ele tinha qual mão seca? Vocês lembram? Vamos ver se prestaram atenção. Qual era a mão que ele tinha seca? A direita, muito bem. Todo mundo levantando a mão direita, isso, muito bem. Era a mão direita que ele tinha seca, ressequida, atrofiada. Para entendermos melhor essa palavra, é preciso entender o que a Sagrada Escritura quer dizer com a mão direita. Com a mão direita, com a mão destra. Todas as vezes que nós lemos na palavra do Senhor, sobretudo no Antigo Testamento, quando fala da mão direita, quer dizer do poder de Deus, do poder criador de Deus. Deus cria com a sua destra poderosa. Deus faz acontecer uma nova história na humanidade com a sua mão poderosa, a mão direita de Deus. Quando nós lemos no Antigo Testamento, o povo caminhava sobre o deserto. Nós estamos caminhando no deserto, nesse cerco de Jericó, junto com a arca, e a mão de Deus acompanha este povo. A mão direita do Senhor, a destra do Senhor está sobre o povo. Então, todas as vezes que nós lemos falar na palavra de Deus sobre a mão direita, nós estamos lembrando do poder criador de Deus, do poder que Deus tem de fazer todas as coisas. Inclusive há um salmo que diz: a mão direita do Senhor me conduz, a destra do Senhor conduz a minha vida. Amém? Conseguiram compreender isso? Ok? E esse homem está com a mão direita, o quê? Seca. Esse homem está com a sua mão direita, com a sua destra ressequida. O que nós podemos entender? Neste homem, na vida deste homem, não há poder de Deus. Na vida deste homem, o poder de Deus foi ressequido. Na vida deste homem, ele ainda não fez uma experiência com o Deus da misericórdia. Na vida deste homem, ele não fez ainda uma experiência com o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Na vida deste homem, ainda falta uma experiência com Jesus. Aqui está o homem da mão direita, da mão seca, da mão ressequida. Veja essa ligação e conseguimos compreender ela tão bem. A mão direita do Senhor tem o poder criador. A mão direita desse homem que está na sinagoga está ressequida. Não há poder de Deus. Conseguiram compreender? Amém? E na nossa vida? Tantas e tantas são as pessoas que têm a mão direita seca, não fisicamente, mas espiritualmente. Tantas e tantas são as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de fazer uma experiência com o poder criador de Deus. Tantas e tantas são as pessoas que ainda não tiveram a experiência, a oportunidade de fazer um encontro com esse Deus misericordioso. Tantas e tantas são as pessoas que ainda não fizeram uma experiência com esse Deus de amor, com esse Deus de misericórdia. Nessa noite nós estamos rezando pelas famílias, é ou não é verdade? Amém? Quem está rezando pela sua família, levanta a mão. Isso, teve gente que levantou as duas porque está rezando pelas duas. Então está rezando mais quem levantou com uma só. Isso. Quem está rezando pela sua família, levanta as duas mãos. Pronto. Então estamos rezando duas vezes, ótimo. Quantas famílias ainda não fizeram uma experiência com o poder, com o amor do Senhor? É ou não é verdade? Quantas e quantas famílias nós estamos aqui com o movimento de irmãos, estamos com o MONC, o movimento de casais, e quantas famílias ainda faltam sentir a experiência do amor de Deus? Quantas famílias ainda faltam sentir essa experiência do poder criador de Deus, de fazer nova todas as coisas? Até mesmo nós,
Às vezes estamos aqui na igreja, estamos caminhando há tanto tempo e ainda não tivemos nenhuma experiência com o poder, com o amor do Senhor. Mas Padre, o Senhor está maluco dizendo uma coisa dessa. Tem tanta gente nessa igreja? Sim, meus irmãos. Tem tantas e tantas pessoas que estão servindo dentro de nossas comunidades, mas que ainda não fizeram uma experiência com o amor de Deus, que ainda estão com a mão ressequida, que ainda não experimentaram o poder criador de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: não seja essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Nós não podemos ser. E uma das formas, isso, teve gente que já aproveitou para dizer umas verdades na cara do outro, né? Não seja essa pessoa, né? Tô ligadinho, tô sabendo. Mas para que essa experiência aconteça, para que esse novo de Deus aconteça, para que a destra poderosa de Deus esteja sobre a nossa vida, é preciso abrir os nossos corações. É preciso estar na sinagoga, ou melhor, estar na igreja e ouvir do Senhor o convite para ter o poder criador de Deus. Amém? Essa é a primeira situação que Jesus encontra. Um homem com a mão seca, um homem que na sua vida ainda não tinha feito uma experiência com o poder criador de Deus. Mas há uma segunda situação, um segundo momento que nós ouvimos que também estava na sinagoga. Quem que estava na sinagoga também? Ih, já dormiram tudo, meu Deus do céu. Os mestres da lei e os fariseus. Quem que estava na sinagoga também? Isso, tá certo. Um disseram para frente, mas tá certo. Os fariseus e os mestres da lei. E essa gente estava lá no dia de sábado, cumprindo o preceito, rezando. Tecnicamente, racionalmente, essas pessoas já tinham feito uma experiência com o poder de Deus. É ou não é verdade? Sim, porque eles já eram mestres da lei, eles já eram fariseus, eles já estavam lá na frente com a cabeça toda com franja, eles estavam todos vestidos, todos bonitinhos, estavam tudo lá arrumadinhos, pronto. Isso, eles já estavam lá na frente servindo no dia de sábado, prestando o culto ao Senhor, eles já estavam lá fazendo a sua adoração. Parte-se do princípio que esses já tinham feito uma experiência com Deus. É ou não é verdade? Sim, parte-se desse princípio. Porém, eles não estavam lá na sinagoga para renovar essa experiência com Deus. Eles não estavam na sinagoga para de fato fazer uma oração, um culto agradável a Deus. Eles estavam na sinagoga observando tudo o que estava acontecendo lá. E mais ainda, lá eles estavam, como nós ouvimos no evangelho de hoje, para observar sobretudo quem? Jesus. Eles estavam com inveja de Jesus. Eles queriam pegar Jesus de tudo que é jeito, porque Jesus já estava fazendo milagres, Jesus já estava realizando prodígios, Jesus já tinha feito diversas coisas, a fama de Jesus já estava grande, afinal, como nós ouvimos, Jesus estava no templo ensinando, então eles estavam lá de fato para tentar pegar Jesus. Ora, os mestres da lei e os fariseus, aqueles que já deveriam ter tido uma experiência com Jesus, com o Senhor, estavam lá para pregar o próprio Deus. E o que Jesus vê? Jesus vê o coração deles. E o que Jesus encontra e apresenta de novo nesse evangelho? Nesse evangelho não tem só um homem com a mão seca. Neste evangelho também há homens com um coração seco.
Neste evangelho não tem só o homem com a mão seca que foi curado. Neste evangelho também tem homens com corações secos, com corações endurecidos, com os corações apenas de observadores, com os corações apenas de mestres da lei, com os corações apenas de quem estavam apenas observando. Em nossas comunidades, quantos são os mestres da lei e os fariseus? É ou não é verdade? Em nossas comunidades, quantos são aqueles que vêm só para ficar observando? Aquele lá veio com o vestido curto, aquele lá veio com o cabelo bagunçado, aquele lá veio para mim só, nem lavou a cara, ó, tá até com o pijama ainda. Aquele lá, ó lá, tá lá com a outra mulher já, meu Deus do céu, miserável. Ó lá, aquele lá, ó, pintou o cabelo, ó, e tá parecendo uma calopsita. Olha lá, aquele lá, ó, meu Deus do céu, olha só. Quantos são os que estão em nossas comunidades e que também estão apenas observando? Quantos que vieram para esse cerco de Jericó e disseram, eu vou lá ver o que vai acontecer. O padre Cedemir e o diácono Sena inventaram esse negócio aí de cerco de Jericó. Eu vou lá ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai dar alguma coisa boa, se não vai. Eu vou só para contar pessoas. Ó, ontem já deu bastante gente, hoje também deu bastante gente, mas amanhã o Jardel pediu para trazer cada um, trazer mais 3. Enfim, vamos ver o que vai dar isso aí até o final da semana. Mas tudo que entrar lá, olha, eu só estou ouvindo pelo ouvido e saindo pelo outro. Quantos são os que vêm apenas para serem mestres da lei, observadores, e ainda pior de todos, aqueles que vêm e dizem, ai, como aquele meu vizinho precisava estar aqui. Ah, como aquela minha esposa precisava estar aqui. Ah, como meu marido precisava estar aqui. Criatura, essa palavra é para ti. É você que está nessa igreja que precisa escutar isso. Talvez você seja o homem da mão seca. Talvez você seja esse mestre da lei, esse fariseu. E essa palavra é para nós. Para nós que estamos aqui dentro da igreja. Vamos sair da posição de mestres da lei e de fariseus e vamos assumir essa palavra de Jesus para nós. Vamos sair da posição de mestres da lei e de fariseus, de mais importante que os outros, de mais santo que os outros, e vamos assumir essa palavra para nossas famílias, e vamos assumir essa palavra para os nossos corações. Amém? Agora vocês vão gostar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, saia daí, ô mestre da lei. Ah, sabia, vice? Amém. Você estava, viu? O padre deixa pecar na missa, ainda mandando pecar, viu? E dessa situação na sinagoga, do mestre da lei, do homem da mão, com a mão seca, enfim, Jesus está lá também. Jesus está lá, presente na sinagoga. Por quê? Porque ele estava lá só para curar o homem da mão seca, sim ou não? Jesus estava lá para curar só aquele homem com a mão ressequida, sim ou não? Jesus estava lá para curar também aqueles fariseus e aqueles mestres da lei. Jesus estava lá para curar também aqueles que estavam apenas olhando, observando, com um coração endurecido, que já eram ministros, que já eram gente de igreja há muito tempo, mas que estavam com o coração endurecido. Jesus nesse evangelho seria muito pobre se nós disséssemos que Jesus curou apenas o homem da mão seca. Neste evangelho, Jesus curou a todos que estavam na sinagoga, mostrando um novo caminho, mostrando uma nova direção,
mostrando um novo horizonte, mostrando que Ele é o Cordeiro de Deus, mostrando que Ele é o que tira o pecado do mundo, mostrando que Ele é o Senhor e Salvador do mundo, como o Padre Cedemino dizia ontem na homilia da missa de abertura, mostrando que Jesus é o nosso Salvador. Padre, eu fiz o dever de casa, eu assisti a homilia de ontem, viu isso? Mostrando que Jesus é o nosso Salvador. Ele estava lá naquela sinagoga não porque ele era um curandeiro, não porque ele poderia realizar um milagre instantâneo que nem miojo, 3 minutos está pronto, mágico pronto. Ele estava lá porque ele estava mostrando para todos que estavam naquele templo que Ele é o Senhor do tempo e da história. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele que transforma o mundo, Ele que é a nova aliança do Pai com a humanidade, Ele é o nosso Redentor. E Ele é aquele que é capaz de curar os nossos corações endurecidos. Ele é capaz de dar uma experiência nova para quem nunca fez uma experiência com Deus. Ele é aquele que está lá nesse evangelho para fazer a diferença acontecer. E o que Jesus pede? Ele pede para aquele homem da mão seca sair da margem, vem para o meio, levanta-te e vem para o meio e estende a mão. São as 3 ordens que Jesus diz para ele. Vamos dizer junto? Levanta-te, vem para o meio e estende a mão. Levanta-te, vem para o meio e estende a mão. Aqui Jesus não estava dizendo isso só para aquele homem da mão seca, não. Jesus estava dizendo isso também para aqueles homens de coração endurecido. Levanta-te, sai do comodismo, sai do ar de santidade, sai do ar de poderoso, sai do ar de uma pessoa que nunca faz nada errado, sai desse ar de fariseu, levanta-te, sai dessa posição cômoda que tu estás, porque nessa posição cômoda tu nunca farás uma experiência com Deus. Levanta-te. Depois Jesus diz, vem para o meio. O que é vir para o meio, Padre? É se misturar, é colocar-se de coração aberto, é vir e abrir o coração na sinagoga, é vir e parar de ficar nos cantos, eu vou ficar aqui observando, ver o que vai acontecer. Não, vem para o meio, é para o meio que o milagre acontece, é no meio que a glória é recebida, é no meio que a coisa acontece, é quando estamos juntos, é no meio que a glória desce, é no meio que acontece a massa, é no meio que acontece o poder de Deus. Se nós ficarmos só nas margens, nós só vamos receber um pouquinho. Se a gente vem para o meio, a gente recebe um montão. Tá bom? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, se tu ficar só na margem, tu vai receber só um pouquinho. Se tu vem para o meio, tu vai receber um montão. Então Jesus disse para ele, levanta-te, vem para o meio. E Jesus diz uma última coisa para nós rezarmos, levanta as mãos, estende a tua mão, estende a tua mão para o milagre acontecer. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele, coloca-te em oração, coloca-te em posição de ordem de batalha, coloca-te em posição de quem está vivendo um cerco de Jericó, coloca-te em posição de quem quer derrubar as muralhas da sua vida, coloca-te em posição de quem quer fazer algo diferente acontecer na sua vida até o final desse cerco de Jericó, coloca-te em posição de quem vai receber de Deus, não coloca-te em posição de quem se der eu recebo, se der eu fico, se não der eu não vou, se der isso, aquilo. Não, levanta-te, vem para o meio e estende as mãos. As nossas famílias devem acontecer a mesma coisa. Nas nossas famílias
tantas são as famílias de mão ressequida que nunca fizeram uma experiência de Deus. Tantas são as famílias que estão cheias de fariseus, cheias de mestres da lei, pessoas que têm palavra para tudo e nunca escuta o outro até o final. Quantas brigas começam lá em casa porque nós não aprendemos a escutar até o final, é ou não é verdade? Bastou começar a falar, riscou o fósforo, já explode a gasolina, a bomba, está tudo certo. Quantas brigas começam porque nós não escutamos a opinião do outro até o final? Porque estamos com o coração duro, porque estamos com a mão seca. Se o nosso coração não estiver duro, estiver encharcado da graça de Deus, se a nossa mão estiver normal, boa, estendida para louvar e agradecer a Deus, o Senhor nos dá uma capacidade de escutar até o final. E muitos milagres acontecem lá dentro de casa por eu ter escutado até o final. Muitos milagres acontecem nas nossas famílias, de menos brigas, de menos discussões, por saberem escutar a opinião do outro até o final. Quantas famílias de mão seca e de coração endurecido? Quantas famílias de coração endurecido, de coração duro, porque já não vê faz tempo a graça de Deus. Nós precisamos da experiência de Deus em nossas famílias. Primeiro em nossas vidas, depois em nossas famílias. Precisamos dessa experiência do Senhor para sermos homens e mulheres novos. Somente quando nós somos homens e mulheres novos é que as nossas famílias serão famílias novas, famílias do Senhor, famílias restauradas, famílias com um coração quente, famílias com um coração cheio, famílias com as mãos estendidas para louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém?